Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos começar agora conteúdo do terceiro bimestre. Nós vamos ver hoje o que são as instituições sociais e qual é o papel delas na sociedade. Vou abrir para vocês aqui um slide. As instituições sociais O que são as instituições sociais? São, por exemplo, a família, a escola, o Estado, a igreja. Ela forma a estrutura da sociedade e constitui também os grupos que vão estabelecer as normas sociais, né? Define as regras e as normas que devem ser seguidas na sociedade. E através dessa definição, elas vão exercer o controle social. O que é o controle social? Elas vão impor um tipo de comportamento para os membros da sociedade. E as instituições, elas são formadas para atender às necessidades, né, do grupo social. Elas vão servir como instrumento de regulação e controle. E aí elas vão exercer um poder coercitivo sobre os membros da sociedade. Quando a gente analisou no capítulo 1 do nosso livro Sociologia Hoje, o que são os fatos sociais, né? O Emile Durkheim, ele classifica os fatos sociais, eles são exteriores, geral e coercitivo, né? Então, a instituição social, ela é um fato social. O que significa dizer que ela é exterior? Elas são dotadas de realidade externa ao indivíduo. Por exemplo, o Estado, quando a gente nasce, ele é independente dos indivíduos, ele já existe, né? Lembra que a gente trabalhava muito com o exemplo que eu dava da linguagem, né? Quando a criança nasce, já existe a linguagem e o idioma que é falado naquele país, né? No país que ela nasceu. E aí isso é exterior a ela, e ela vai ter que internalizar para poder entrar em contato e interagir com as outras pessoas. Objetividade. Todas as pessoas reconhecem a instituição como algo legítimo. O que é uma coisa legítima? Uma coisa que está dentro do esperado, dentro da norma, né? A coercitividade. As instituições exercem pressão sobre as pessoas, levando elas a seguir determinado padrão de comportamento, que é o considerado correto. Então, se a gente tem um comportamento diferente do que é estabelecido por essas instituições, nós vamos sofrer uma pressão para se adaptar e ser igual a todo mundo, né? E seguir o comportamento que é estabelecido pelas instituições. Por exemplo, se a gente for pensar, o Estado, ele estabelece, né, modelo de comportamento, porque tem as leis, né? Se a pessoa dirigir bêbada, por exemplo, né? Aí ela vai estar infringindo uma lei, vai ter penalidade, né? Vai ser punida. E tem a forma de coerção também, que é exercida por grupos, por exemplo, como a família, a escola, porque eles têm as normas que estabelecem para o indivíduo seguir. Se ele não seguir, vai ter um tipo de punição ou de perseguição sobre ele, né? Então, isso que leva a gente a seguir as normas sociais. Não é só porque a gente quer seguir, é porque a gente é obrigado a seguir, coagido, né? Tem uma força que está controlando os indivíduos, né, na sociedade. A autoridade moral, né, que as instituições têm, elas exercem o poder e obrigam os integrantes da sociedade ou pela força ou pelo convencimento. Porque, por exemplo, a família, ela exerce mais o quê? O convencimento, porque ela vai incutir certas ideias para a criança desde pequeno, né? Da criança até virar um adolescente, depois um adulto.
de como ela deve se comportar. E não é assim necessariamente pela força, né? Ou por uma lei. É pela interação, né? Com os pais, com a família, com o grupo familiar em geral, que vai ser estabelecido aquele comportamento que é esperado do indivíduo para ele agir segundo os padrões, né? Que são determinados. A historicidade. As instituições já existiam antes do nascimento do indivíduo e continuarão a existir depois de sua morte. Elas têm sua própria história. Então, elas são independentes, né, do indivíduo único. Ela está ligada ao grupo e ela perpassa toda a história, né? Antes ou depois do nascimento de determinado indivíduo. As instituições sociais, elas normatizam os grupos. Porque aqui ele está mostrando, ó, nesse slide, que o grupo social é diferente de uma instituição social. Não é a mesma coisa, eu não posso chamar uma instituição social de grupo social, porque não é a mesma coisa. Os grupos, eles são conjuntos de indivíduos que têm objetivos comuns envolvidos num processo de interação. Por exemplo, um grupo de amigos, um grupo de jovens, né? Não é uma instituição. Agora, já as instituições, elas têm regras e procedimentos que se aplicam a determinados grupos. Então, elas têm um poder mais amplo de coerção e de impor as normas do que os grupos, né? É como se fosse assim, na sociedade tem diversos grupos sociais, só que as instituições são maiores do que os grupos sociais. E, às vezes, elas dominam esses grupos, né? As instituições, elas são também interdependentes. O que é isso? Uma não está isolada da outra. Por exemplo, as famílias, elas estão isoladas na sociedade? Não, elas estão interligadas com a escola, com o Estado, com a igreja, né, com as outras instituições. Então, há uma relação de interdependência entre elas, de tal forma que determinada instituição pode acarretar mudanças maiores ou menores nas outras. Por exemplo, se o Estado cria uma lei diferente, por exemplo, permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele está interferindo, vai refletir na constituição de outra instituição, que é a família. Aí o modelo de família vai ser alterado e as pessoas vão começar a pensar a família não mais como o pai, a mãe e os filhos, mas outros tipos de modelo. Então, a instituição, o Estado, vai estar fazendo uma interferência em outra instituição, né? Que é a família, por exemplo. Se a gente for pensar na questão de interdependência, vou explicar melhor essa questão aqui da interdependência. O Émile Durkheim, ele falava que a sociedade é igual a um organismo. Por isso que a sociologia dele é chamada organicista. Por quê? O que é o organismo? Imagina um corpo humano. Cada órgão faz uma função, mas todos são interdependentes. Cada um está fazendo sua função, mas eles contribuem juntos para que o organismo funcione. Então, essa ideia na sociologia, essa que é a ideia de interdependência. E os órgãos do organismo social são as instituições. É assim que o Émile Durkheim fazia uma analogia, né, das ciências naturais, do estudo do corpo humano, com o que era a sociedade. Aí as instituições são os órgãos do organismo social. E aí um funciona em ligação com o outro, né, interdependentes. Aí eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua vendo essa questão das instituições sociais.